Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu vou fazer aqui uma reflexão para este último trimestre do ano astrológico. Na astrologia clássica, nós fazemos as previsões para o ano baseados aqui no ingresso do Sol no signo de Áries e há algumas indicações, assim, algumas regras que a gente segue. Por exemplo, quando no ingresso do Sol em Áries o ascendente é cardinal, é um signo cardinal, a gente deve repetir as previsões a cada equinócio e solstício, né, para poder complementar a análise durante a fase ali dos 3 meses, ok? Então eu lembro a vocês que a passagem do Sol, né, o movimento do Sol no que marca os equinócios e solstícios representa as fases do Sol, tá bom? Então eu tinha falado para vocês, né, que eu iria fazer essas previsões desses 3 meses junto com a do próximo ano, mas eu resolvi separar porque ia ficar muito longa, né? Então eu vou fazer agora nessa semana, já que nós estamos hoje com o ingresso do Sol no signo de Capricórnio, e daí na semana que vem eu faço as previsões para o ano de 2022, tá bom? Então vamos lá, nós vamos comparar em alguns momentos esse mapa com o mapa do ingresso do Sol em Áries, que é o mapa da referência do ano. Bom, e quando nós falamos sobre astrologia mundial para escolher o regente do ano, né? É preciso levar em consideração um local, né? Não se calcula um mapa sem ter um local, né? Uma latitude, uma longitude, para identificar a visão, né, que se tem daquela região dos planetas com o plano de fundo das estações do ano, né, do zodíaco tropical. E, obviamente, né, a gente acaba utilizando a capital dos países, né, do país onde você está, tal. Então é bastante comum que os astrólogos norte-americanos façam as previsões para esse período utilizando Washington, que os da Argentina vão utilizar Buenos Aires, enfim, né? E aí por aí vai. Aqui no Brasil nós vamos utilizar então o mapa para o cálculo de Brasília. E o Sol ingressou então em zero de Capricórnio, agorinha pouco, né? Eu estou gravando aqui às 13h31 e o Sol ingressou agora às 12h59, certo? Aí vocês já veem aqui o Sol bem alto. Estou dividindo as casas por signos inteiros, por isso vocês veem aqui o ascendente no meio da casa 1, né? E o meio do céu no meio da casa 10, tá bom? Então, eles não estão marcando o início das casas, né? Porque na astrologia mundial é melhor trabalhar dessa forma, porque por questão de latitude e longitude das cidades, né? Esse início das casas, quando utilizado uma divisão por quadrante, se altera, né? Então, melhor a gente calcular por signos inteiros. Bom, pessoal, então vamos lá. O povo, ele tem uma expressão de lua, né? Toda atividade popular, climão do país tem uma expressão de lua. Nós estamos com a lua aqui nos graus finais do signo de Câncer, que é o seu domicílio. Ela acabou de passar aqui por uma oposição com Vênus em 26. Vênus que está no movimento retrógrado, bastante lenta, voltando, né, aos graus que já circulou aqui, que já passou. Essa oposição, num clima geral, ela não é muito afável, amistosa. Eu penso muito num período meio de reclusão, de reserva. Talvez até o comércio esteja sentindo muito disso, né? Eu diria de apreensão, ele parece estar meio em suspenso, né? No ar, né? Vamos dizer. Não acho que o povo esteja empolgado porque no próximo ano vai ter eleição, nem que o povo esteja empolgado para acabar logo a pandemia, e nem que esteja empolgado para que a economia melhore. Me parece muito reserva, limitação, né? De forma natural, Vênus carrega os temas da prosperidade, da moeda, junto com o outro benéfico que é Júpiter, né? E Vênus está no movimento retrógrado e ela expõe aqui a Lua a um ponto de debilidade do exílio. Então eu penso que no sentido econômico não é um dos momentos melhores e que esse é um tema que preocupa o povo, preocupa fortemente, né? Porque como eu falei para vocês, a Lua expressa a condição do povo. Então ela encara ponto do exílio dela, onde está Vênus, que é a regente de casa 2, que envolve as finanças, né? Então parecem ser aí 3 meses um pouco preocupados aqui nesse sentido. E o clima geral do país, ele vem sob a regência de Marte, né? Porque nós temos o ascendente aqui em 11 de Áries, né? Então, só para vocês entenderem, não é sempre que o ascendente vai ser Áries. Por exemplo, no ingresso do Sol no signo de Libra, nesse ano, o ascendente era Peixes, né? Mas no mapa do ingresso do Sol em Áries, o ascendente era Áries. Vocês lembram? Se não lembram, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer algumas comparações. Esse é o mapa do ingresso do Sol em Áries, né? Também com a divisão de casas por signos inteiros. Então, o ascendente estava em Áries
E tínhamos aqui, ó, Vênus exaltada em peixes, talvez bastante esperançosa, né? Mesmo que nos últimos graus aqui da casa 12, Vênus estava exaltada. E a Lua em Gêmeos, né? Bem mais disposta pelo movimento, para o movimento, né? Um signo mutável e quente. Agora nós temos a Lua num signo que ela tem domicílio, né? Mas nos últimos graus, que são graus meio cansados, nada muito de novo, né? Aqui vocês percebam então que é um termo de Saturno, pelos termos egípcios, né? É um termo de Saturno. Saturno não tem nem de longe uma característica empolgante, então a gente sente um clima um pouco preocupado do povo. Agora a Marte, né? Aqui no mapa do ingresso do Sol em Áries, ele estava em um signo quente também, né? Mutável, com bastante movimento em casa 3 aqui, dinamizando bem a circulação das informações, a verbalização, né? Muitas notícias, né? Um clima meio de turbulento, né? Para esses temas de casa 3. Agora ele está na casa oposta, na casa 9, no signo de Sagitário, conjunto ao nó do Sul. O nó do Sul já está mudando aqui para Escorpião, né? Os nodos se movimentam no sentido contrário. Ele está ingressando Escorpião. Mas agora Marte tem mais fervor, porque ele está no signo colérico, assim como ele é colérico, né? Então, quente e seco. Essa secura, ela não é muito disposta a grandes conquistas, eu penso. Primeiro, pela conjunção com o nó do Sul, que é um nó do decrescente, é o nó mais destruidor. Nos temas de casa nova envolve então o ambiente das leis, né? O ambiente onde se formulam as leis, né? O ambiente religioso, o ambiente estudantil de nível superior, universitário e o ambiente da aviação, gente. Então, essa posição ela não é nem um pouquinho favorável para o mundo da aviação. E a gente tem agora, bem aqui, né, nessa semana mesmo, né, essa questão da Itapemirim, né, no processo de crises, né, assim, com altas dívidas, sem pagar os salários, né, dos seus colaboradores e tudo mais. Bom, esse clima ele pode ficar esquentado com o ambiente da aviação, certo? E outra questão que, por assunto de leis, né, como é o ambiente das leis, e se conectando aqui por um aspecto de 60 graus a Saturno, Marte então se aplica a esse aspecto com Saturno, ele está se aproximando, está aumentando a influência. Tem Saturno na casa 11, Saturno tem regência sobre a casa 10 e a casa 11. A casa 11 é a casa do ambiente do Congresso, né? Congresso e Senado. E Saturno está no seu domicílio, assim como estava exatamente no mesmo grau. Saturno ingressou no movimento retrógrado, voltou ao movimento direto e agora nesse ingresso ele está exatamente no mesmo grau em que ele estava no ingresso do Sol em Áries. Isso dá muito poder para o Congresso e a gente vê mesmo, né, como as coisas se desenrolam durante todo o ano. Teve CPI, teve muitas alterações, mudança, né, do presidente da Câmara, a gente teve também votações, PEC dos precatórios, aqui há pouco tempo, e tem a votação do orçamento para 2022, né, que não foi concluída, né, ela ficou meio de lado ali porque não houve acordo em algumas ideias aí que eles tinham, né, então esse poder para o Congresso, nesse aspecto, ele acaba gerando bastantes disputas, né, gente, então como o regente da casa 9, que é Júpiter, está aqui no suspiro final de Aquário, não é um momento muito saudável. Logo, Júpiter vai ingressar em Peixes, né, seu domicílio noturno, mas ele ainda está aqui nos graus finais de Aquário. Então, eu penso que esse último trimestre do ano astrológico, ele tem muito jogo de interesse, né? Como tem sempre, não tem nada muito novo aqui, né? A gente sabe como as coisas acontecem nesse ambiente de político, né? Então essas jogadas elas continuam sendo muito fortes, mas elas não são muito estratégicas, não, no meu ponto de vista, né? Eu penso que tanto o calor de Sagitário como o calor de Aquário tira um pouco do perfil estratégico, então tem mais disputa mesmo, né? Parece que tem mais disputa, concorrência, né? É mais empurrando a coisa do que propriamente entrando em acordo. Não vejo muito um clima favorável, mas o interesse está ali. Então, como Marte é o regente da casa 1, que é o clima do país, esse clima ele está englobando votações de congresso, então PECs, leis, enfim, né, emendas, coisas todas desse ambiente aqui que acabam sendo votadas e parece muito num empurrão mesmo, né, de um toma lá da cá.
E financeiramente, pensando nos assuntos da economia, é o que eu falei para vocês. A gente tem um regente de casa 2 retrógrado, né, Vênus. Ela tem uma regência aqui na triplicidade de Terra, né? Mas a oposição com a Lua acaba expondo a Lua a um ponto de debilidade e eu penso que meio que em descrédito do povo mesmo, no sentido de progresso. Me parece muita insatisfação com o processo da economia, mas não tem muito novidade, né? A gente está mesmo numa fase bem difícil, não tem crescimento, a gente vê muitas pessoas passando muitas necessidades, passando fome mesmo, né? Então a gente pode dizer que o poder aquisitivo do povo está piorando. Esse clima econômico ele está bem desafiador, né? E pandemia, como que fica, a questão de vacinação e tudo mais, né? O regente da casa 6 é Mercúrio. Mercúrio está em Capricórnio, está se aproximando da conjunção com o meio do céu, né? Porque o movimento do planeta ao longo das casas, ele vai no sentido horário, né? No sentido do relógio. E Mercúrio vai chegar, né? Quer dizer, o meio do céu vai estar aqui em 12 graus daqui a pouquinho, né? Um pouquinho depois aí do ingresso do Sol em Capricórnio, ele já esteve aqui em 12 graus. Isso evidencia bem os temas de casa 6, né? Os temas de pandemia, que é o assunto principal. E Mercúrio aqui nesse grau não tem muito poder, né? Ele não tem dignidade essencial nenhuma, ele está peregrino. Então eu penso assim que o desconforto, os desajustes, eles ainda permanecem. Embora Capricórnio seja um signo cardinal e seco, essa angularidade acaba expondo demais. Então, assim, tem vacinação, né? As coisas estão fluindo, bem ou mal elas estão fluindo. Estamos vacinando, as coisas estão caminhando, mas isso expõe ainda bastante, principalmente porque, gente, a gente tem também nessa conjunção de Mercúrio com o meio do céu, o Mercúrio em quadratura ao ascendente, né? Isso acaba expondo bem o clima do país ao tema da pandemia, mas não acho que aumente o número de casos, não acho que perca controle, porque o Capricórnio é um signo de representação de centramento, né? Agora, o Mercúrio ele não tem natureza nem ampla, né? Benéfica, nem maléfica, e nem é uma representação de abundância. Ele está na casa de Saturno, que é uma casa limitadora, né? Então eu penso que não há nenhuma grande novidade ou alternativa, nenhuma grande alteração na maneira como se conduz a pandemia. Pelo menos não temos Mercúrio na oitava casa, né? Porque é uma casa das mortes, né? De mortalidade. Então a tendência é de haver um equilíbrio nesse sentido, de não ter uma expansão tão grande nesses próximos meses de números de infectados e tudo mais, mas também não há uma intensificação, vamos dizer, de um processo para conter a pandemia e tudo mais. E aí eu penso que alia bastante com esse Marte aqui na casa 9, porque como a casa 9 envolve o ambiente de aviação, né, linhas aéreas e tal, e eu falei da questão da Itapemirim e tal, mas a gente tem também essas limitações com a apresentação do comprovante de vacina, né, que eles estão chamando o passaporte da vacina, né. Então, isso pode ser um tema um pouco tenso durante esse período, tem carnaval depois, né, então parece que tem algumas coisas que vão girar ali em torno, que podem não ser muito fáceis de carregar, tá? Esse é um tema importante. Vênus no movimento retrógrado, né, que eu acho que chama bastante atenção, coordena a casa 2, né, rege casa 2 e casa 7. Então, os temas da economia são esses que eu falei para vocês, né? Não me parece ter um olhar muito esperançoso sobre movimento, melhoria. Ele está bastante precário, né? E assim, tá angular, casa 10, então assim, as dificuldades são grandes e evidentes, todos veem, todos sentem, né, quer dizer, a grande maioria sente, não é tão legal, bem desanimador e insatisfatório. E na casa 7, que é uma casa de parcerias e alianças com outros países, né, do ambiente externo e tal, mas a oposição com a Lua pode acabar expondo aí alguns eu não diria imprevistos, mas algumas insatisfações com algumas alianças que possam surgir. Talvez nada tão novo, né? Mas principalmente de cobranças, né? Coisas que estão surgindo aqui nesses temas, principalmente envolvendo questão de ecologia, né? Porque a Lua está aqui na 4, a única conexão que Vênus faz aqui por aspecto é com a Lua. Então parece que esse tema que vem de casa 7 envolve esse setor, né, ecologia, agrobusiness, né, são os temas que trazem um pouco de desconforto com ajustes, né, do nosso país em relação a outro.
E a casa 10 também muito movimento, né? Então a gente tem o Sol, tem o Mercúrio, o meio do céu está aqui na divisão por signos inteiros, ele pode variar aqui, né? Nessas casas, mas está aqui no meio, na casa 10. E Vênus, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo, gente, assim, se a gente pensar que a casa 10 ela mostra as pessoas em evidência no país também, né? Essa oposição de Lua com Vênus não é muito boa para mulheres que estejam em destaque. E aí, dentro do ambiente de ambiente assim relacionado à questão de artes, né, o ambiente artístico, como qualquer outro ambiente, né, ele pode trazer aí questões bem delicadas para alguma mulher aí evidente, né, no país, né, que tenha uma certa popularidade, tá? Não é tão bom. Também a casa 10 envolve a quem comanda o país. O regente da casa 10 significa o comando do país. Está no seu domicílio, mas está na casa 11 manobrando ali, né? O aquário não é um signo muito expressivo no movimento, porque é um signo fixo, mas está dentro da casa 11 do ambiente do Congresso. Então, eu penso assim, que me parece que quem comanda age por meio do Congresso, deputados, né? A influência de quem comanda agindo aqui e alterando leis, enfim, né? Agindo dentro do ambiente das leis. O Saturno não está na 10, que seria um comando evidente, né? Ele está na 11, então o comando do país ele acaba sendo feito aqui por dentro do ambiente do Congresso, né, principalmente, tá? E assim, apesar de Saturno estar no seu domicílio, esse aspecto de 60 graus com Marte, ele é duro mesmo, né? Porque Marte é uma representação agressiva, né? Ela é uma representação veloz, agitada, mutável, quente, seco, né? Conjunto ao nó do Sul, ele está numa expressão agressiva mesmo, né? E então a gente tem essa característica dura. Agora vocês lembram aqui, a gente tinha o Sol aqui na casa 1 conjunto ao ascendente, né, que é o ascendente em 5. Esse Sol subiu, ó, agora ele está aqui. Como o ascendente se repete nesses dois gráficos, então esse Sol é esse Sol aqui, que está na 10. E é um Sol que ilumina todos os temas, né, onde ele está. Então, se ele iluminava aqui, eu até mencionei lá no mapa do ingresso do Sol em Áries, quando eu fiz a previsão, de surgimento de uma nova figura, né, que poderia ser eleito aí meio como alguém de destaque, né? Na época ninguém sabia muito, eu lembro que lá nos comentários surgiram muitas possibilidades, Luciano Huck, aí alguém citou até algum blogueiro aí, né, alguém aí daqui do YouTube também, citaram vários nomes, várias possibilidades aqui. Bom, essa pessoa está num ponto, né, essa figura está aqui num ponto bem elevado. Então, de certo, esses 3 meses seguintes, eles são meses meio definitivos, né, para a questão dos candidatos, né? Então, quem não se definiu para a candidatura vai se definir, né? Vai exatamente bater o martelo e falar, sou candidato. Então, esse Sol aqui, ele coloca alguém bem visível, como ele também clareia muita coisa que rola no comando do país, né? Lembra vocês então que o Sol em Capricórnio não tem muito poder por dignidade essencial, não tem domicílio, não tem exaltação, não tem regência da triplicidade da Terra, não tem termo, nenhum luminar tem termo, não está na própria face, ou seja, é uma condição de alguém que aparece bem evidente, visível, né? Mas talvez não é alguém do comando, tipo, não me parece ser alguém que comanda o país, exatamente por esse fator aqui, né? De estar fora do seu ambiente, né? Quer dizer, tem um Sol aqui peregrino, ele está passando aqui na casa 10 por acaso e ganha uma certa evidência. Por circunstâncias do país, alguém acaba sendo bem evidente. Agora, tem uma visibilidade grande, né? E aí, os próximos meses, eles dão continuidade a esses meses, né? O ambiente de comando do país, ele fica muito evidente e tudo é visto, certo, gente? De bom, de não tão bom, tá? Então, essa marca aqui, ela é bem forte. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para dizer para vocês aqui sobre esses 3 próximos meses. Aí, como eu falei para vocês, na semana que vem eu faço do ingresso do Sol em Áries para 2022, tá bom? Um abraço para vocês. Se você gostou, curta e coloca aí nos comentários também, participa. Quanto mais comentário é melhor. Aí o YouTube pensa que meu canal tem bastante engajamento, né? E aí ele divulga mais, tá bom, gente? Um abração para vocês, até a próxima.